Hoje eu não tenho auxílio de Ricardo aqui para ler alguns versículos para mim, mas a gente vai dar certo aqui. Eu gosto de botar os versículos no esboço aqui, mas hoje eu não tive como. Aí eu vou fazer o seguinte: Ricardo está na portaria, vai me auxiliar aqui hoje. Pode deixar a portaria aí. Tem dois varões de Deus aí na ponta aí. Qualquer coisa ele abraça, canta de lado, canta do outro aí, dá tudo certo. Pode vir para cá, Ricardo. Eu vou pedir os versículos, você vai ver antecipadamente para a gente estar lendo com a igreja. Pode sentar aqui, para você escolher. Vou entrar aqui. Queridos, esse texto, aliás, não é o texto. Esse tema que nós estamos usando na igreja atualmente, nós estamos usando por uma motivação do Espírito Santo e por Deus também, para que nós que somos cristãos possamos estar atentos para tudo aquilo que está acontecendo e irá acontecer enquanto nós estivermos aqui, quando a igreja partir para a glória do Senhor. Lembramos bem que eu comecei a dizer e falei aqui também na oração com o Senhor Jesus, que o livro do Apocalipse não é um livro para você ter medo. E tem muita gente dentro da igreja que morre de medo, se acaba de medo. Eu já disse recentemente que eu tive uma irmã que entrou em depressão por causa do Apocalipse, só porque tinha uma tal de lua de sangue que falaram com ela e atrelaram o Apocalipse, não estudaram a Bíblia, e aí ela precisou ser cuidada por psiquiatra e psicólogo. Essas são as ferramentas que Satanás coloca para destruir a consciência e a psique do ser humano, o equilíbrio. Mas a proposta do Apocalipse, que foi escrito por Moisés, não é totalmente aqui, irmãos. Não foi todo o Apocalipse, viu, irmão? Deixa eu botar entre aspas isso aqui, viu? Porque João também está aqui na história. Jesus está mais para todo mundo aqui. Mas não é propriamente lhe aterrorizar, mas me mostrar as coisas que hão de acontecer. E muitas dessas eu já expliquei, eu preciso dizer toda terça-feira isso aqui. A Assembleia de Deus, ela crê que a igreja vai subir no arrebatamento da igreja. Então nós somos chamados de pré-tribulacionistas, aqueles que creem, prevêm de, ou seja, antecipar. Então vai antecipar, ou seja, no arrebatamento, grande tribulação. Eu percebi que eu vou passar algumas semanas aqui dando alguns estudos. E nós vamos fazer praticamente o livro do Apocalipse todo nessas terças-feiras. O Senhor não mandou parar. Faltam 2 trombetas, eu vou falar de 2 hoje, que o tempo não dá para falar de 4 ou 3, são muitos assuntos dentro. E depois disso a gente vai destrinchar mais algumas coisas dentro do Apocalipse que tem a ver com tudo, isso de uma forma cronológica. Eu estou tentando ser cronológico aqui para você entender o Apocalipse, tá? Mas vamos refrisar só o que a gente disse semanas passadas rapidamente, 8 horas, rapidamente. Eu falei semana passada sobre o primeiro selo, o segundo selo e o terceiro selo. 3 trombetas, selo já foi na semana retrasada. Nós falamos sobre as 3 trombetas e explicamos o que vai acontecer. Porém, eu parei na 4ª trombeta porque ela dá uma parada não de tempo, mas ela dá um segmento para a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. Então você entende, eu disse para você, que nós dividimos em 2 grupos aqui. As primeiras 3 trombetas, ela atinge a sociedade, sim, ela atinge todo o globo, ela mexe nas estruturas. Mas o segundo grupo, que são as 4 trombetas, propriamente a 4ª trombeta, ela está ainda dentro do grupo do 13, mas a gente pode botar no grupo segundo também, porque ela vai se assimilar e vai dar entrada para as 3 piores. Ela está no segundo grupo, que já atinge o espiritual, social e toda a vida daqueles que estão aqui na terra. Então ela vai ser a derramada ira de Deus. Ela vai ser a potente mão do Senhor aplicando a justiça sobre a terra. E nós precisamos compreender que Deus está fazendo isso para que o ser humano se arrependa dos seus erros. E constantemente, ainda assim, o homem não vai se arrepender. Ele vai piorar mais ainda. Ele vai continuar incrédulo e ele vai continuar profanando contra Deus. Mas dentro ainda da grande tribulação, que esse período das 7 trombetas acontece dentro da grande tribulação, Deus vai estar dando a oportunidade ao arrependimento para aqueles que querem se arrepender,
Porque eu falei semana passada, 144 mil testemunhas, ou 144 mil pessoas ali, testemunhas que estarão ali separadas por Deus, vão pregar o Evangelho por toda a terra. Então Deus vai continuar dando a oportunidade. Então, se para você em 2022 está difícil ser crente, imagina aí, irmãos, participa da grande tribulação. E não estou dizendo que você vai participar. Se em 2022 a gente está questionando um friozinho para ir para a igreja, imagina, eu estou dizendo friozinho, estou dizendo gripe e resfriado. Irmãos, para não dizer que eu falei aqueles irmãos que estão enfermos. Vigia, crente. Imagine aí, se a gente que reluta tanto de ir para a igreja, imagina a grande tribulação para quem ficar. Não vai ter Espírito Santo, não vai ter o auxílio de Deus, não vai ter o auxílio de Jesus, tu está sozinho. Ou quem for ficar na realidade, deixa eu melhorar isso aqui. Vai estar sozinho. E você vai precisar sobreviver em meio ao caos. Porque 3 anos e meio é de pura alegria, pura satisfação. O anticristo ele vai trazer o seu plano perfeito. Mas depois de 3 anos e meio, como a gente já trabalhou anteriormente, ele vai se revelar. E dentro dessas trombetas, ele vai continuar atuando. Ele vai continuar derramando do ódio dele, vai continuar trabalhando para que a justiça parece que é até irônico, mas o anticristo vai fazer o papel dele, porque está no controle de Deus ele fazer o papel dele. Ou seja, está escrito para acontecer. Deus vai deixar ele ir até o limite que é permitido, que Deus deixou. Porque Deus estará naquele momento aplicando a sua justiça sobre a terra, por causa da perseguição que a igreja levou durante séculos e séculos, e também para aqueles que não se arrependeram e ficaram na grande tribulação. Então é muito importante você frisar na sua mente que você tem que ir no arrebatamento da igreja, e que você precisa estar alinhado com Jesus para ir para os céus. E o alinhado com Jesus, irmãos, eu preciso dessa introdução aqui. Não é ter tempo de igreja, não é usar uma roupa de pastor, de pastora, de diaconisa, não. É ser crente na igreja, fora da igreja. É dar exemplo na igreja, fora da igreja. É ser um testemunho vivo de Cristo sobre a terra. São esses que serão levados para os céus. Não é aqueles que temos que esconder atrás de uma indumentária ou atrás de um cenário fictício de felicidade ou de cristão. Deus conhece o coração de todos que estão aqui dentro e todos que estão na face da terra. Existem 7 milhões de pessoas na terra. Deus conhece cada uma delas. Cada problema, cada situação. Ah, pastor, porque ele não resolveu a minha ainda? Porque não é o tempo dele trabalhar ainda no seu favor. Ou não é o tempo de ele liberar o que tem para você. Mas ele conhece cada pessoa. E por ele conhecer, ele está mandando a salvação através de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, versículo 12 do capítulo 8, vamos ler? Estão de Bíblia abertas? O 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte se escureceu, a terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Vamos lá. Nós terminamos no versículo 11 falando sobre o absinto. Eu expliquei detalhadamente o que era o absinto aqui. O que provavelmente pela leitura teológica, pela leitura dos estudiosos, o que vai acontecer. E olha, irmãos, diga-se aqui, não de passagem, mas para que fique firmado na sua memória, ninguém consegue ao certo acertar em cheio o que está no Apocalipse. A única coisa que a gente tem a certeza é da volta de Jesus. Mas ninguém consegue ao certo, com certeza absoluta, dizer todos os enigmas que você encontrar dentro do Apocalipse. Mas Deus, ele dá todo o plano do acontecimento. Quando a gente estava falando da absinto, alguns dizem que é um grande cometa, um grande asteroide. A gente não consegue saber o que vai ser mesmo. Vai ser um grande acontecimento cósmico que vai abalar a Terra. Então você precisa compreender essa figura de linguagem do Apocalipse. Não é muito difícil. É só você começar a compreender. Tá? Então no versículo 12, o 4º anjo é ordenado a tocar a sua trombeta. E com ele é dada
a autoridade para ele tocar no sol, na lua e nas estrelas. Então vai haver escuridão. O texto está dizendo aqui que a escuridão ela tomará parte de 1/3 parte da terra, não é todo o globo. Essa terça parte aqui não brilhará. Imagine, está de noite ali agora, né? Não vai ter dia nessa terça parte que for afetada. E muito provavelmente, eu tenho falado isso nessas 2 últimas terças-feiras, muito provavelmente, essa terça parte está muito próximo do Oriente Médio, aonde tem as maiores crises, aonde está Israel, aonde está ali as potências que estão envolvidas nas crises ali religiosas. Não é certo dizer, os estudiosos escatológicos que entendem assim. Porém, todo o globo será afetado. Não me pergunte como, porque quem criou os céus e a terra foi Ele. É Deus que vai saber. Mas pode acontecer, e vai acontecer, aliás, vai acontecer. O sol não dará brilho. A lua não dará brilho. As estrelas não darão seus brilhos. Possivelmente, irmãos, pode ser um grande eclipse que vai tampar todo tipo de luminosidade sobre a terra. Pode ser isso, pode, pastor. Também alguns dizem, por causa do impacto do absinto, grandes poeiras, ou grande quantidade de poeiras, serão lançadas nos ares, e por meses o sol, a lua e as estrelas não aparecerão, porque a terra estará encoberta por uma nuvem de poeira. Não dá ao certo para dizer se é isso. Mas os grandes estudiosos entendem que pode ser isso, as consequências do impacto do absinto. Pode ser isso também. Mas só que o 4º anjo, a ele é dada a autoridade para tirar, para mostrar ao povo, e aqui na 4ª trombeta ainda está leve a situação. Vamos dizer que está no nível 2 ou 3. Vamos dizer pelo número da trombeta, no nível 4. São 7 níveis. Está no nível 4, então está tudo leve. Quem joga videogame sabe que a primeira fase é boa, segunda é boa, terceira é boa, quarta é boa. Mas quando o negócio começa a aumentar de número, quinta o negócio já pega. Sexta, sétima, e aí sim vai, até você ganhar o jogo ou perder total. Então, nessa 4ª trombeta aqui, é um aviso. Até porque o versículo 13, João olha, e ele vai dizer que ele ouviu e viu uma grande águia no meio do céu gritando: ai, ai, ai daqueles que estão na terra. Aqui está dizendo aqueles que estão habitando naquele exato momento da grande tribulação. E aqui João está trazendo essa análise de águia ou soar, ou que a águia, porque muito era usado antigamente quando um sacerdote, aliás, quando algo ia acontecer, o soar da águia era usado para ali antecipar ou notificar que algo estava acontecendo. Então, quando ele vê aqui, não é que vai ter uma águia, pode ser que seja uma águia, mas o texto está dizendo que é o 4º anjo, pode ser um anjo, trocando a sua trombeta, mas vai haver uma alarde, ou seja, vai haver um aviso sobre o céu, e todos ficarão aterrorizados. Interessante que enquanto as trombetas estão sendo tocadas, o povo não se arrepende, mas eles temem. Porque em dado momento, a gente já leu isso aqui nos selos, eles vão dizer: nos escondemos dos montes, das montanhas, das cavernas, porque a ira do grande eu sou está sobre a terra. Porque Deus está descendo a sua ira sobre a terra. Deus está ali derramando, me permita aqui, a cólera, não a raiva, mas ali toda a ira dele sobre todos aqueles que ficaram sobre a terra e não estão se arrependendo. Detalhe: aqueles que estão selados por Deus, 144 mil, não serão afetados por isso. Aqueles que se arrependeram, mas estão ainda na grande tribulação, não serão afetados por essas mazelas aqui. Porém, serão perseguidos pelo anticristo. O anticristo vai estar ferozmente atacando e buscando matar aqueles que não se arrependeram. Por isso que vai haver a marca, poder de compra. Por isso que quem não tiver a marca não vai poder comprar. Muito possivelmente não vai poder se alimentar, vai ter que cultivar talvez sua própria comida e não no meio de todo mundo. Ele vai ter que se esconder, porque está sendo procurado. Naquele dia, naquele tempo, que é 3 anos e meio para lá, depois de 3 anos e meio de paz, de alegria, tudo lindo, maravilhoso,
cristãos vão precisar viver a perseguição, como viviam a igreja primitiva, porém de uma forma pior ainda, vão precisar se esconder, porque senão serão presos e serão mortos. E o anticristo, a fala dele só é essa: negue a Jesus e se converta a mim. E quem fizer isso, automaticamente já está comprando a sua passagem aérea para o inferno. Quem fizer isso, você está já autorizando a sua alma a entrar com ele no inferno. Mas aquele que vencer, e aquele que continuar fiel até o fim, mesmo ainda que perca a sua vida, porque quando a gente perde a vida por amor de Cristo, entenda isso, irmãos, você não morre, sua carne morre, mas você vive eternamente. Aqueles que entendem que ele precisa morrer para Cristo, porque a gente encontra várias expressões na Bíblia: o morrer para Cristo é viver. O morrer para Cristo é viver, irmãos. Ah, servi a Jesus, todo mundo esqueceu de mim, porque você morreu para o mundo. Ah, eu sou agora cristão, sou religioso, sou isso, sou aquilo, ninguém quer saber mais de mim, estão fazendo tudo isso comigo, porque você decidiu ser diferente do mundo que você vive. Por isso que você sofre as consequências e as mazelas. E o inimigo, ele vai fazer isso, ou seja, o anticristo, ele vai fazer isso. Ele vai perseguir a igreja de Cristo. Isso aqui é só para os irmãos verem. A quarta trombeta é a entrada, como do sexto selo para o sétimo, e do sétimo para a primeira trombeta. É a entrada, um anúncio. E quem está sendo usado aqui, a figura é a águia, gritando no céu, e todo mundo ouvirá. Ai, 3 vezes. E quando a gente acha o ai na Bíblia, deixa eu só te dar aqui a definição do ai de Deus na Bíblia. Vou te dar a definição só para você entender o que quer dizer. Na Bíblia, o significado da palavra ai está ligado à lamentação, dor, pesares e também juízo e condenação, quando há o ai de Deus na Bíblia. Então, quando há o ai de Deus em Israel, é só lembrando as histórias: quantos morreram? Quanto Deus fez a terra abrir e engolir? Quantos Deus matou por causa do ai dele? Imagine o tempo, irmãos, de Noé. A gente não ouve o ai ali, mas ali, de uma forma expressiva para se falar, Deus dá um ai, porque o versículo 5 vai dizer que Deus se arrepende. O 6, Deus denota o arrependimento dele. Então Deus quer matar toda a humanidade por causa da incredulidade daquela época. Não é dessa. Tempo de Noé, o texto vai dizer isso. Então Deus ali executa a sua ira, mas por causa de um coração bondoso, Deus muda a trajetória. Mas Deus mata aqueles que ele queria matar, que não se arrependeram. Deus só leva Noé e sua família na arca. Deus só leva aqueles que ele escolheu. Aliás, aqueles que escolheram a Deus. Então é a mesma tipificação para a grande tribulação. Aqueles que escolherem a Deus serão escolhidos por Deus. Serão aqueles que serão guardados por Deus. Abre aí, aqui já, Lucas capítulo 21. Deixa eu ver se eu estou certo aqui, Ricardo. Lucas capítulo 21, versículo 25. Para você ver que tem alguns embasamentos que Jesus, ele falava sobre esse grande dia e sobre esses acontecimentos no tempo vindouro. Lucas capítulo 21, versículo 25. Pode falar. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Perceba, haverá sinais. Ricardo está na tradução ali, o fiéis dos originais. Eu vou pegar a tradução sua corrigida, Almeida corrigida, para você ver. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Ou seja, haverá sinais no sol, lua e estrelas. Então isso vai fazer com que seja, me permita a expressão, irmãos, bagunçado um pouco todo o sistema global da Terra. E se você não sabe, as marés, entenda, na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas, ou seja, agitadas, tsunamis, maremotos do mar. Vai acontecer isso. Então perceba, se você não sabe um pouquinho de ciência nessa área, a lua é ela que rege a maré do mar. Quando tem minguante, lá chega isso e aquilo, é ela que rege. Tem algumas incêndios que acontecem pelo regimento da lua, não vai ter a lua. Então ela está descontrolada.
Então a situação, ela se torna grave para aqueles que estão vivendo. Nós estávamos esse final de semana, como eu falei aqui, em viagem, e nós fomos em um lugar no shopping, estava uma exposição interessante, tem a ver aqui, dentro do que eu falo, não estou lembrando agora, o Espírito Santo está me lembrando. A gente estava vendo como daqui a 100 anos estará o litoral de Salvador. E 100 anos a água já está invadindo vários lugares, porque está descongelando as geleiras lá na Antártida. Mas entenda, quando vai acontecer isso aqui, é 100 anos que o mar vai entrar um pouco para dentro das cidades. Mas imagine Deus mexendo na estrutura, porque as geleiras é nada mediante as mãos de Deus. Imagine Deus mexendo nas estruturas do sol, da lua e das estrelas. Que a Bíblia vai dizer que Ele que cria os firmamentos. Imagine Deus chacoalhar tudo isso, só para o homem entender que Ele está dando a oportunidade para o arrependimento, e mesmo ainda assim, o povo não se arrepende. Mateus capítulo 24, versículo de número 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Olha o que Jesus está dizendo. Se Jesus não abrevia esses acontecimentos, que seriam mais, por causa dos escolhidos que estão naquele tempo da grande tribulação, nenhuma carne suportaria e não se salvaria. Ou seja, não teria salvação para ninguém se não fosse abreviado. Amós capítulo 8, versículo 9. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei de trevas a terra num dia claro. Perceba, isso aqui são provas, embasamentos bíblicos do que eu estou lendo em Apocalipse. Tá, irmãos? Estou lendo assim só para você entender que não é algo que está no Apocalipse sozinho. São falas de profetas, do próprio Jesus, para o tempo vindouro, que é o tempo da ira de Deus sobre a terra. E a igreja precisa entender isso. Isso é literário, está na Bíblia. Ah, pastor, mas só quem prega entende. Não, irmãos. O Espírito Santo está aqui para dar discernimento a todo mundo. Você não vai ser aquela pessoa escatológica. O pastor de vocês é uma pessoa escatológica? Não. Eu preciso estudar para ensinar vocês. Eu precisei me inscrever em uma faculdade agora online, só que nessa área de escatologia, para me aprimorar mais ainda, para ajudar vocês um pouco aqui na compreensão. A gente não retém todo o conhecimento, mas a gente procura o conhecimento para estar alinhado com Deus. Porque é necessário nós estarmos alinhados com Deus, para que você não entre nesse período a qual irá passar sobre a terra. Está pensando que o negócio está leve aqui? Você vai ver coisa pior ainda aqui, vamos começar a falar distante. Mas não fique com medo, é esperança para a igreja, tá? Então a quarta trombeta, ela dá uma introdução. E ó, irmãos, também era usado naquela época, estou pegando um gancho aqui para não ficar sem falar aqui, tá? Era muito usado naquela época, os soldados romanos, quando iam atacar Israel, no escudo deles tinha um emblema de uma águia, que quer dizer assolação, como eu disse para vocês, angústia, dor, sofrimento, morte. Isso é uma tipificação dos tempos antigos que isso trazia para Israel. Israel era assolada, tudo isso caía sobre Israel por causa do Império Romano. E o que o Império Romano tem a ver com o tempo de agora? Não tem a ver literalmente na história que estava lá no passado, mas o poder da angústia e o simbolismo ali da águia naquela época, quando o povo via, já temia. E já sabia quem era o Império Romano em destruição em massa. E isso também acontecerá nos nossos tempos. Isso pode acontecer amanhã, irmãos. Começar a acontecer, mas a igreja será arrebatada antes. Hoje, nesse instante. Isso pode acontecer daqui a um mês, uma semana. Não sabemos o dia. Só o Pai que sabe. Mas a igreja precisa estar alerta. A igreja precisa estar preparada para o arrebatamento da igreja de Deus. Amém? Até aqui está claro? Irmão, se eu escutar 3 pessoas só, eu vou perguntar de novo. Fico com medo, se vocês estão entendendo ou não. Irmão, não fale por causa do pastor, não. O pastor não entende isso. Explica de novo. Aí a gente explica igual o professor. Estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, irmã Daniela reforçou ali o amém. Amém. Glória a Deus. Quinta trombeta. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui minha Bíblia. Fica aí me auxiliando, Ricardo, senão me perca aqui.
Capítulo 9 de Apocalipse. Capítulo 9. Lembre que isso aqui foi escrito por João, que estava na ilha de Patmos, 96 depois de Cristo. Então você vai ver aí que foi depois que Jesus foi para a glória, deu essa visão toda para mostrar para a gente tudo o que ia acontecer. Tá? O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu que caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, ou seja, tipificando o inferno. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, houve trevas, por isso que está o nome abismo. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, a verdura alguma ou alguma árvore, mas somente os homens que não têm as suas testas o selo de Deus. 144 mil, aqueles que estão guardados por Deus e aqueles que se arrependeram, tá, irmãos? Foi permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Vamos lá? O negócio se enquadra aqui pior ainda. Ah? Na trombeta de número 5, deixa eu voltar muito bem a minha memória para não sair do cronograma de entendimento, por isso que eu estou coçando um pouco da cabeça. A trombeta de número 5, ou a quinta trombeta, ela será a trombeta de início mais grave do período das 7, que virá a 6 e a 7, a 6ª e a 7ª. Na quinta trombeta, entenda o que eu vou explicar aqui.